Gente, saiu um documentário da BBC News Brasil falando sobre o Canadá, que tem o título, eu tô até com ele aqui, que a gente acabou de assistir. Ele chama O Sonho Canadense Virou Tormento para os Imigrantes. O que você achou desse documentário? Mas a gente tem coisas pra falar, né? Pra quem não sabe, quem é novo no canal, a gente mora aqui em Vancouver, no Canadá. Eu há menos tempo, o Léo já há uns bons 7 anos, né, amor? Sim. Pelo menos uns 7. Tô indo pro meu 7º ano. E muita coisa mudou, né? Acho que a gente tem muito a agregar nesse comentário. Acho que, tipo assim, a gente tem vivências diferentes, né? Eu vim pra fazer college, o Léo já mora aqui há bastante tempo, já morou em outros países também, pra fazer uma comparação. A gente queria deixar nosso ponto de vista, né? Das coisas que a gente vê na prática, no dia a dia, as coisas que mudaram e estão mudando, que a gente conseguiu acompanhar, né? No daily base de tudo, das pessoas, novas pessoas chegando, algumas pessoas estavam aqui indo embora, as regras mudando, o governo mudando também. O governo mudando muito, o governo entrando bastante nessa questão imigratória, né? Acho que foi uma das maiores pautas nas últimas eleições. Sim, a gente teve algumas eleições, desde que eu tô aqui, pelo menos 3 eleições para primeiro-ministro. Só um parênteses, para quem não sabe, o Canadá ainda tá dentro do guarda-chuva da monarquia inglesa. Então, nós temos o primeiro-ministro. Acima do primeiro-ministro ainda é o rei Charles, que é o mesmo rei da Inglaterra. Mas o nosso primeiro-ministro aqui é como se fosse o nosso presidente. Então nós votamos para eleger o primeiro-ministro. Não é a Inglaterra ou o rei Charles que escolhe. Sim, e para quem não assistiu o documentário, ele é bem curtinho, ele tem cerca de 12 minutos e pouco. Eu vou linkar ele aqui embaixo para quem tiver curiosidade. E ele mostra, assim, na prática, a vida da Caroline, né, minha xará, falando sobre as inseguranças que ela tá vivendo como uma imigrante que tem a pretensão de imigrar pra cá, né? No sentido de que nós, brasileiros, eu passei por esse momento quando eu tava lá no Brasil estudando sobre o Canadá. A gente acaba falando do Canadá como o plano Canadá, né? Sim. Então, qual que vai ser o meu plano? Eu vou chegar estudando, eu vou passar pelo Express Entry, eu vou já com uma job offer. Então, o documentário, ele volta, né, uns anos atrás para dar todo esse contexto de como que era o Canadá há muitos anos atrás, com incentivo à imigração europeia, que era problematizada, porque as pessoas achavam que eles estavam querendo beneficiar as pessoas brancas, né? E para quem não conhece o Canadá, tem muita imigração de pessoas chinesas há muito tempo aqui. Eles fazem muito parte da história do Canadá, né, amor? Sim, com Até certeza. no Stanley Park tem estátuas dos chineses que fizeram parte da história aqui. Então eles acabaram mudando esse branding deles, vou falar com os termos de publicitária que sou, para uma nova linguagem, né? Um novo discurso de nós aceitamos todos os tipos de cultura. Aqui no Canadá a gente não discrimina ninguém. E eles abriram as portas e começaram com esse processo do Express Entry, que eu já citei, que é um nome meio estranho, mas é um processo de pontos. Exatamente. Você sabe explicar o que é esse processo? Sim, isso foi criado, acho que nos anos 60, né, 1960, por conta disso que a Carol falou, que o país se incentivava essa imigração branca, da maioria das pessoas, da galera da Europa. Não muito diferente do Brasil, né? Não Também muito diferente do Brasil, infelizmente. Mas criando essa questão de pontuação, que seria o Express Entry, que você ganharia pontos de acordo com a sua performance na vida, né? Ou seja, sua educação. Sim, se você é formado em alguma coisa, quais são as suas habilidades, você tem aptidões para ser, de repente, um engenheiro. Exatamente. Quais são as profissões que eles precisavam, né, naquela época e até hoje, até porque hoje. Esse sistema existe até hoje. Exatamente. Questão de quantos idiomas você fala, se você fala os idiomas necessários do país. Sim. Porque quem não sabe, o Canadá tem 2 línguas oficiais. Quais são? Francês e inglês. Exatamente. Então, tudo isso gerou essa criação de um modo de pontuação que, ao meu ver, eu acho muito inteligente. Incentiva as pessoas capacitadas e não capacitadas a virem para o país para profissões que estão em demanda, que estão necessitadas, né? Porque a galera pensa que, assim, vou falar pela minha opinião antes de pensar no Canadá ou morar fora. A galera pensa que só profissões mega astronômicas são necessárias. Ah, engenheiro físico. Ah, eu preciso ser médica. Eu preciso ser médica. Mas não, aqui é um país como qualquer outro que precisa de todos os tipos de profissões. E que precisa de imigrante, né, amor? Então, a primeira pergunta é, afinal, o Canadá precisa mesmo de imigrantes? Precisa. Desde sempre, né? Sabe por quê? Porque o Canadá é o 2º maior país do mundo. É muito grande. Em questão geográfica, né? Tipo, acho que só perde pra Rússia. Então precisa de muita gente para ocupar esse espaço gigantesco que em muitas partes é inabitável.
E eles precisam, né, incentivar a economia, também tem o fato de que o Canadá é um país que a população está envelhecendo, a taxa de natalidade está caindo, então tem uma questão econômica envolvida porque eles precisam sustentar a população que está envelhecendo, então eles acabam incentivando imigrantes jovens, né, porque esse sistema de pontuação também prioriza pessoas com menos de 30 anos. Quanto mais, só para um adendo aqui, quanto mais jovem você é, mais pontos você ganha nessa questão de pontuação, então isso conta bastante. Sim, gente, eu com os meus bons 35 anos, quantos pontos eu já perdi se eu fosse entrar nesse processo? Eu sei que muda depois dos 30, né? Quando você faz 30, você tem uma nota de corte. E tem um amigo nosso passando por essa questão de imigração e ele tem 23, então ele tem bem mais pontos do que isso, como se fosse a gente aplicar, né? Então, tipo, várias coisas contam, né? Então, de repente, se você fala francês aí no nível intermediário, já conta mais pontos, né? Tem Sim, se você tem experiência de trabalho. A gente não vai entrar tanto nesses detalhes, porque não é o tema principal do vídeo, né? A gente tem muito mais coisas, muito mais camadas que o documentário trouxe, que eu acho que é importante a gente dar a nossa opinião aqui, né? Com certeza. Ó, e uma curiosidade que eu acho bem relevante, nesses últimos anos dessa grande imigração em massa, eu queria falar para vocês quais foram as 3 nacionalidades que vieram mais para o Canadá. Será que eles sabem? Quem assistiu o documentário sabe. Né? Sabe. Mas é interessantíssimo, porque o número 1 primeiro é a Índia. Aqui realmente tem bastante indiano. Eles estão localizados, as maiores comunidades indianas, nas cidades grandes. Tanto Vancouver quanto Toronto, né? Acho que são as maiores cidades. O segundo foram chineses. Como a gente estava falando, desde a época que o mundo é mundo, os chineses vêm para o Canadá. Infelizmente, eu acho que antes dessa questão de pontuação, eles não eram incentivados a ficar. Porque eles não eram white people. Eles vinham muito com essa questão de mão de obra para construir a cidade. Tanto que o bairro Chinatown aqui de Vancouver é um dos bairros mais antigos e gigantesco. É super no centro, né? E é no centro, com certeza. Então os chineses são os segundos e os terceiros são os filipinos. Esse eu achei curioso. Eu jurava que eram os mexicanos ou alguma nacionalidade tipo mais latina. O mexicano poderia ser por conta da questão geográfica, né? Muito mais próximo, e o México tá dentro do acordo da América do Norte, né? Porque o México é a América do Norte, entre Canadá, Estados Unidos e México. Então acho que eles têm algumas facilidades no visto. Mas não, são os filipinos. Essa cultura filipina de morar fora vem de muito tempo. Desde que eu tava na Austrália, acredito que onde você viu em Dubai também. Vai pra Dubai e entra num shopping. Só tem filipino trabalhando. Desde a limpeza, até na venda, até, tudo. Na questão de cruzeiros também, né? Eles são... É bem gigante essa profissão, né? Para os filipinos. Já não é tão incentivado no Brasil, assim, para, por exemplo, quem mora fora da costa, talvez. É verdade. Sabe? Só que como a Filipinas é um dos países que é cercado de ilhas, né? Acho que é um país feito de ilhas, acho que eles estão mais acostumados com essa questão marítima, né? Sim. E a gente? E os brasileiros? Porque eu vejo muitos brasileiros, né? Pelo menos quando a gente morava em downtown, eu escutava muito português e eu achava que, consequentemente, o Brasil tinha muita gente. Eu acho muito. Mas qual que é o número de brasileiros atualmente aqui hoje? Olha, me surpreendeu bastante, mas é bem baixo. De acordo com o Itamaraty, tem 143 mil brasileiros morando no Canadá. Nós não sabemos, né? O documentário não especifica se esses são residentes permanentes ou estudantes. Tem muito estudante aqui. O Léo hoje mesmo estava na academia e conheceu um brasileiro que vai ficar aqui um mês só, né? Estudando e vai voltar para o Brasil. Então a galera vem se especializar, né? Em alguma coisa. Ainda é um país muito procurado para as pessoas virem aprender inglês. E também pessoas em fazerem high school, né? Tem muita galera que vem fazer high school, a galera novinha aí. Nessa questão de intercâmbio é muito bom, né, amor? A gente que já morou fora, eu e o Léo, a gente já morou na Austrália. Eu lembro que quando eu fui numa agência de intercâmbio pesquisar, né? Quais eram as minhas possibilidades, eles falaram, Austrália, mas é mais caro. Irlanda é mais em conta, mas sei lá, nem lembro por que eles falaram. Mas o Canadá, aparentemente, naquela época, né, a gente tá falando aí de 2016. 2006, meu pai, era um dos países com a maior facilidade mesmo de imigração, não tinha tantas exigências como outros países tinham na época de, comprovação financeira altíssima, um certo nível de inglês para fazer o curso que eu queria fazer, essas coisas, né? Sim, e é algo que é interessante, nessa época, em 2006, o Canadá emitia visto de trabalho para estudantes de inglês, que isso acabou mudando com os anos, né? Quando eu tentei vir fazer meu intercâmbio, quando eu fui na minha agência lá em 2013, o rapaz da questão da agência de intercâmbio disse, não, o Canadá não emite mais. Acho que foi por isso que a gente resolveu ir para a Austrália. Exatamente. Porque tinha a possibilidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, como nos Estados Unidos e no Canadá não pode ir para o inglês mais especificamente. Mas se você vier fazer um college, um MBA, uma pós,
Aí sim, né? Sim, aí a conversa é outra, né? Mas pra quem vem procurar inglês, infelizmente tem esse veto, né? O que eu acho uma sacanagem, porque a gente que é um país que não fala inglês como primeira língua, não tem tanto acesso a esse idioma, acaba sendo limitado, né? Porque essa questão de você poder trabalhar e se sustentar no país ajuda muito. Sim, com certeza. E aí, gente, depois que a gente finalizou o documentário, a gente começou a ler os comentários e eu acho que tem uns comentários relevantes aqui que a gente pode agregar, ver se a gente concorda ou não. Vou ler uns aqui e aí você fala o que você achou. Tá bom. Ó, o Far Far Away comentou, né, lá no vídeo do documentário. Sim, o Canadá está passando por muitas mudanças nos últimos anos, isso é inevitável, mas não apenas o Canadá, o mundo está mudando. Para quem é de origem simples no Brasil, o Canadá é e continua sendo uma excelente opção, mas tudo com base em muito planejamento. Tem alguns poréns aí nesse comentário. O que você acha? Olha, eu concordo. Eu, como muitas pessoas que eu conheço, vêm de origem simples no Brasil. E aqui sim, a gente ainda consegue alcançar coisas que infelizmente no Brasil você acaba não tendo muito acesso. E eu acho que a questão de segurança pública é uma delas, a questão de poder de compra. Porém, realmente, como a gente disse, né, o circo tá fechando cada vez mais e mais. Então, assim, a gente vê as pessoas, a gente conhece casais que vêm pra cá que planejam anos, não é? E largam tudo, vendem tudo no Brasil. Então, essa questão, eu acho que do planejamento, a Caroline até fala no documentário, né? Tipo, isso é relativo, porque, pô, a galera se planejou. A galera, tipo, fez todo o plano Canadá, o sonho de viver aqui, traçou um caminho certinho, do tipo, na época que aplicou para um college de 4 anos, que dava direito a PGWP e tal. Aí, quando você tá no final do processo, eles cortam o PGWP pro cônjuge, não tem umas coisas assim? Verdade. É que eu não acompanhei, né? Mas... Uma das mudanças que eu acho que prejudicou bastante a população, assim, vou falar dos brasileiros, né, que é a galera que a gente mais tem convívio, foi eles retirarem, o PGWP é um visto que você consegue de trabalho, depois que você termina os seus estudos, sabe? A comida ficou pronta. E antigamente, só uma pessoa do casal precisava estudar e os dois podiam trabalhar. Então, isso ajudava demais, né, amor? Não, muito, tipo, muito. Financeiramente era muito bom. Muito, porque, por exemplo, a gente vinha como casal. A Carol, por exemplo, iria estudar, fazer uma universidade, um college. Ela tinha o direito de trabalhar part-time, de 20 horas por semana, e eu, como cônjuge, tinha o direito de trabalhar full-time. Então nós tínhamos duas rendas, uma full-time e uma part-time. Então você conseguia fazer rodar as coisas, sabe? É porque uma renda part-time, gente, de estudante, né, de uma pessoa que acabou de chegar aqui, é um pouco difícil de se manter, visto, né, esse aumento nos preços de tudo, com certeza, principalmente dos aluguéis. Com certeza, o aluguel caríssimo, você dividindo casa, mesmo assim, com um salário mínimo, fica muito apertado. E se você, como acabou de chegar, normalmente as pessoas mais jovens entram em trabalhos entry level, você acaba ganhando salário mínimo e metade disso, porque você só pode trabalhar meio período. Sim. É bem complicado, então assim, por mais que você... eu concordo super, tipo, se você vem de origem simples no Brasil e você não tem muitas opções, mano, ou vai dar certo ou vai dar certo. Entendeu? A gente vê muita diferença em certos amigos nossos, né? Então, por exemplo, tem amigos que vêm aqui que a gente vê, percebe, né? Que eles têm uma condição muito boa no Brasil. Então, uma família que dá suporte financeiro, que manda dinheiro para ajudar, que mora com os pais no Brasil, vem pra cá e às vezes, de repente, tem que ter 2, 3 empregos para conseguir se sustentar no cenário atual econômico. E aí começa a se questionar. Tipo, pô, beleza, aqui é um lugar maravilhoso, tem, né, natureza maravilhosa, uma segurança maravilhosa, parece que você vive num filme. Todos os dias que eu olho pela minha janela e que eu ando pelas ruas, eu me sinto num filme. Eu acho essa cidade, Vancouver especificamente, maravilhosa. Mas eu concordo, né, se a pessoa vem de uma realidade que é muito confortável no Brasil e você sai dessa zona de conforto, muita gente questiona, fala assim, não sei se compensa, prefiro voltar para o Brasil, que tem outras questões mais negativas, mas coloca na balança, sabe? Então quem vem de uma realidade que não tem nem balança, ou vai dar certo ou vai dar certo, só que aí o circo tá se fechando, então você tem que vir com um planejamento financeiro que é alto, né, amor? Eles estão exigindo aí valores grandes e meio que sim, né? Porque se eles estão limitando essa coisa do PGWP, do cônjuge de trabalhar full time, ou você vai morar numa casa com 20 pessoas, né? Ou você não consegue se manter. Então, tipo, tá difícil. E aí tem um outro comentário aqui, que é do João Lessa. Brasil, Canadá, Noruega ou Japão? Escolha o seu problema. Um tem violência, outro tem frio extremo, outro solidão, outro pressão cultural sufocante. Não existe um lugar perfeito, só o tipo de problema que você topa encarar. O que você achou desse comentário? Achei bem verdadeiro.
É bem relevante porque... Duro e verdadeiro. Tapa na cara. A questão, ó, a gente não pode falar desses outros países, vamos trazer mais para o do Canadá, dessa questão de frio extremo, porque infelizmente é verdade. Existem cidades aqui que são inabitáveis ou difíceis de se viver. Cidades que têm até programas migratórios mais simples, não mais simples, mais facilitados do que das cidades maiores, das cidades principais. Porém, é de um frio extremo mesmo, né? O inverno é bem severo, são longos meses de inverno, coisa que a gente... público brasileiro não está acostumado, né, a ficar 6, 7 meses com inverno frio, de menos 20, menos 30. Sim, a gente fala de um lugar de muito privilégio porque a gente mora em Vancouver, a cidade com o melhor clima do Canadá. Sim. Só que tem cidades, tipo, lá no Atlântico Canadense, tipo, gente, é muito frio, realmente, assim, tem até um comentário aqui, comentário da Eliane. Essa reportagem está muito boa, eu moro aqui há 25 anos e eu nunca vi tanta insatisfação do próprio canadense que nasceu no país. A insegurança está presente na economia, segurança pública e saúde. Vejam bem, não estou comparando com o Brasil, mas não desistam. Façam a escolha de províncias com menor densidade em população e se preparem para enfrentar um frio de 7 meses. Não venham sozinhos para ter apoio emocional, Deus abençoe. Bem relevante esse comentário dela. Uma das coisas que a gente sente bastante, né, vou falar pela nossa opinião, pela nossa experiência pessoal, além do frio, é a falta de sol. Então isso acaba pegando bastante, né? Além de ter um frio de menos 20, menos 30 durante 6, 7 meses. Dependendo do lugar que você mora. Dependendo do lugar onde você mora, como ela disse, províncias mais remotas, que tem mais acesso à imigração, tem a falta de sol, né? Que no inverno o sol se põe 3 da tarde, 4 da tarde. Isso dependendo, tipo, da sua personalidade, do seu estilo de vida, pode afetar a gente, tá? A gente, tipo, eu super diminuía isso, tá? Mas aqui mesmo em Vancouver chove bastante. Não faz um frio extremo, nem nada, não cai neves absurdas. Mas só o fato de chover durante muitos meses pode dar aquela desmotivada, sabe? Na vida. Não, com certeza. Eu sinto muito isso aqui. Porque tem dias que eu trabalho de 7 da manhã a 3 da tarde. E eu chego no trabalho e ainda está de noite, só vai amanhecer por volta das 8. E eu saio do trabalho e já está anoitecendo, porque 3h30 o sol está baixando no pico do inverno. Sim. Então, realmente, você vê a cara das pessoas no transporte público, na rua. Tipo assim, realmente deixa a galera deprimida, deixa a galera meio que desmotivada a fazer as coisas. O sol impacta muito no nosso dia a dia. Em compensação, no verão, né? É tudo maravilhoso. A gente tá acordando 4 horas da manhã com um mega sol na nossa janela e indo dormir quase 11 horas da noite, meio claro ainda, né? Então assim, somos privilegiados porque moramos em Vancouver, uma cidade com clima mais ameno aqui no país, porém, é o preço que é a se pagar, né? É muito caro. O que o inverno aqui dura por volta de 4 a 5 meses e não é tão severo, nessas cidades mais afastadas vai ser tipo 7 a 8 meses com um inverno muito mais rigoroso. Aí sem colocar na balança, né? Porque questão imigratória, questão de preços, né? Vamos ver se tem algum comentário falando dos preços. Ó, tem um comentário aqui da Ari2284. Eu moro no Canadá há 10 anos e migrei sozinha com visto de trabalho e apliquei para a cidadania canadense assim que me tornei elegível. Sim, as coisas ficaram mais difíceis depois da pandemia, mas a qualidade de vida aqui ainda é muito boa e acredito que as coisas vão melhorar aos poucos. Concorda? Olha, concordo. Eu acho que a gente tem que ter esperança, né, que as coisas vão melhorar. Mas um fato que eu vivi foi ver como que o país estava aberto à imigração. Inclusive, durante a pandemia, eles abaixaram muitos pontos para essa questão do Express Entry e muitas pessoas que só tinham terminado o college, né, os pré-requisitos eram estar trabalhando no Canadá e ter terminado um college até 2018, por exemplo. E conseguiram PR, eles deram mais de 33 mil vistos pra galera. Tivemos alguns amigos que entraram nessa onda. Sortudos. Não, foi muito bom. Só que agora, como a gente disse, né, os pontos, se eu não me engano, nessa época os pontos eram por volta de 50 pontos a 60 pontos, eram menos de 100 com certeza. E agora tá 550, né? Então olha como aumentou. Meu Deus do céu, bizarro. Ó, Zizo Mas comentou um comentário relevante aqui. Moro em Toronto há 6 anos e posso garantir que a culpa do alto preço da moradia não é dos imigrantes, mas da facilidade que investidores estrangeiros têm para comprar imóveis aqui. Muitos desses investidores que nunca sequer pisaram no país adquirem propriedades apenas como investimento. Como resultado, os preços disparam devido à alta demanda e quem realmente vive aqui não consegue comprar e acaba tendo que alugar. E quando você vai alugar, quase todas as propriedades pertencem a estrangeiros que nem moram no país. Essa galera é da China. Vancouver é uma das cidades mais próximas do continente asiático, né? E tem voos diretos para a China.
Então nós temos uma população chinesa gigantesca. É uma história que todo mundo sabe aqui na cidade, é que por volta dos anos 80, 90, teve uma imigração em massa do pessoal de Hong Kong para Vancouver. Estima-se aí, eu dei uma pesquisada, que por mais de 250 mil imigrantes vieram. Assim, se você comparar com o que brasileiros que tem hoje, que é 134 mil, em 10 anos naquela época havia 250 mil, mais que o dobro do que a gente tem vindo há anos. Sim. E Hong Kong, por ser uma cidade que tinha um metro quadrado mais caro do mundo, veio uma galera com muita grana. Tem várias questões, né? Mas uma das questões que mais incentivaram a galera de vir é o clima parecido, né? A questão geográfica e a facilidade de investimentos para estrangeiros. Gente, eles compraram tanta coisa aqui que precisou criar uma lei, né? Porque eles Sim. compravam e colocavam, tipo, o preço dos aluguéis lá em cima. E as pessoas não conseguiam alugar, não conseguiam comprar, tipo, especulação imobiliária, né, gente? É um problema mundial isso. Só que, tipo, os apartamentos ficavam vazios. Sim. Não, e assim, a grande maioria eram casas, né? Esse que é o problema. Então, casas que na época nos anos 80, 90, a galera pagava 200, 300 mil, bateu anos 2000, 2010, as casas já valiam 2 milhões, gente. 3 milhões. Então, foi uma questão, um boom gigantesco. Que, assim, a gente vê na prática hoje jovens descendentes dessa galera que vieram, assim, jovens de 18, 19, crianças, basicamente, dirigindo Porsche, Ferrari na rua, porque vem de famílias que mudaram aqui nos anos 90 e compraram 2, 3 casas de 200 mil, que hoje valem cada casa 2 milhões, 3 milhões, sabe? E nisso foi criada uma lei que multava as casas vazias, né? As casas, os apartamentos vazios aqui em Vancouver. Começou em 2017 com 1%, né, sobre o valor do imóvel. Acho que em 2020 subiu para 1,5%, 1,75%. E em 2022 subiu para 3%. E estão querendo subir de novo. Eu vi no jornal que estão tentando passar para 5%, né? Então, uma casa de 2 milhões, se tomar uma multa de 5%, é dinheiro. Sim. O que você acha disso? Eu acho que, é impossível comprar casa aqui. Sério, se a gente acha que São Paulo é caro, tipo, comprar um apartamento lá é muito mais... É que assim, né, depende da realidade de cada um. Eu sou uma pessoa que a minha fonte de renda vem em reais, então eu, infelizmente, preciso converter. É muito caro, né? Tipo, que você compra um apartamento na Pompeia de 2 quartos, 2 banheiros e, sei lá, 70 metros quadrados, você não compra. Tipo, você não chega nem perto de comprar um estúdio na Hastings aqui, que é, tipo, um bairro que tem bastante morador de rua, que tem essa questão também social, né? De, tipo, insegurança. É complicado. Então, e assim... Isso pra gente, né? Imagina o quanto isso não incomoda os canadenses que nasceram e cresceram aqui e meio que não pretendem sair daqui. Isso acaba escalando, né? É um efeito dominó, né? Então, o que o Canadá tinha uma cultura das pessoas saírem de casa assim que terminam a escola, irem morar na universidade ou irem morar sozinhos, hoje em dia não tem mais, né? As pessoas estão ficando cada vez mais tempo na casa dos pais, porque não tem acesso para comprar uma casa, não tem acesso para alugar um lugar. Mano, é mundial essas coisas, né? Tipo, eu escuto você falando e o Léo ele mora fora há muito mais tempo, né? Porque você já mora na Austrália, na Irlanda e tá aqui. Mas, mano, no Brasil é a mesma coisa, né, gente? Tipo, comenta aqui embaixo se você mora no Brasil e você tá vendo a realidade. É isso, tipo... Mano, eu juro. Tipo, eu provavelmente, se eu estivesse no Brasil, eu estaria morando com a minha mãe também. Porque financeiramente é muito difícil. As coisas foram lá pra cima. Não, muito. E... assim, pós-pandemia, né, o mundo mudou, como a Carol estava dizendo, acaba culpando as minorias, mas infelizmente não, as coisas mudaram. Empregos foram, como é que fala? Vanish. Tipo, empregos foram... Mano, profissões foram desaparecendo, né? Empregos foram diminuindo, muita coisa que você fazia presencial, fisicamente, hoje em dia é online, hoje em dia são computadores que fazem. E eu nem tô aqui para culpar a tecnologia, mas é isso, né? Muitas coisas que eram do jeito que eram antes da pandemia mudaram. E a gente tá ainda se renovando como sociedade para entender qual que é o rolê agora. Sei lá, cara, é que assim, eu não tenho capacidade mesmo de argumentar sobre isso, mas eu acho que é um pouco nítido você entender que culpar somente um imigrante é você simplificar demais um problema que é muito mais complexo, né? Que tem, tipo, muitos vieses, assim. Muitos. Eu até pesquisei aqui, tipo, são políticas de juros e impressão de dinheiro, é falta de políticas públicas e de moradia, tipo, lá na Europa agora o pessoal tá protestando, né, contra os turistas, mas não é contra os turistas, é contra a gentrificação, né, no sentido de que os donos, né, os proprietários dos apartamentos, eles estão preferindo alugar para fazer
moradias de curta estadia, né, Airbnbs, enquanto as pessoas que moravam lá há anos estão se vendo obrigadas a ter que sair em alta temporada, agora no verão, porque os landlords, lá, os proprietários, eles querem lucrar. Com e certeza. aí, de quem que é a culpa? É do turista que juntou dinheiro o ano inteiro para conseguir ir para Fátima? É a sua tia que quer ir para Fátima rezar? Não, né? A questão é muito mais complexa, é política. Por que que eles não estão taxando ou dando o básico, né, que é o direito à moradia para as pessoas, uma moradia decente? Eu não sei, tipo, eu sei que às vezes a gente tenta trazer respostas fáceis por um problema que é muito mais complexo. A questão da especulação imobiliária, dos investimentos, dos problemas salariais, da inflação, tipo, é muito mais complexo. Muito mais, tipo assim. Vamos ler outro comentário aqui. Ó, o Adler MPT. O maior problema para o imigrante é a insegurança jurídica, não saber se vamos ter residência permanente ou cidadania algum dia. Do que adianta construir uma vida fora se em poucos anos podemos ter de ir embora? Eu não imaginava todo esse problema. Isso é muito triste, né? Isso no documentário que a gente viu, a sua xará Carolina está passando por isso. E aqui também, na prática, eu queria dar alguns exemplos que eu tenho amigos que estão passando por isso, que estão aqui há 5 anos, Sim. Estavam fazendo todo o passo a passo do planejamento Canadá, fizeram um MBA, aprenderam o idioma, tiraram as notas necessárias, estão nas profissões que eles pedem, eles pedem. Fizeram tudo certinho, gente, certinho do jeito que eles pedem. Eu tenho uma amiga que teve que ir para Portugal agora, ela foi morar no Porto, ali. Porque ela fez tudo que eles pediram. Fez um college que dá PGWP, teve direito PGWP, encontrou uma job offer em marketing, numa agência de publicidade que não é fácil. Numa área que ela estudou, então o governo pede isso. Na área que ela estudou, que é obrigatório. Ficou 1 ano lá pra eles irem e falarem assim, não tem mais PGWP. Se vira. Então isso é triste, né? É foda, cara, porque é dinheiro, né? Um college aqui é muito caro. E não é só isso, eu acho que é tempo de vida, né? Tem um casal de amigos que tem filho aqui, a filhinha dele vai fazer 1 ano. Ele comprou um carro, financiou em 6, 7 anos. Ele se mudou para uma cidade mais longe para ter uma qualidade de vida melhor, para estar mais perto da escola para a filha. Só que assim, ele não sabe, ele tem 1 ano só de visto e não sabe o que vai fazer. Ele já está com mais de 500 pontos, só que ainda assim não bate os 550, 540 que o governo está pedindo. Assim, não tem mais para onde correr, sendo que eles só aumentam. Então acho que essa insegurança jurídica é bem complicado. Sim, isso tá obrigando as pessoas a optarem por outros caminhos. Aí tem um comentário aqui, ó, da Adri Gama. Eu, como professora de língua francesa, já perdi as contas de quantas vezes vi essa venda de sonhos, principalmente para o Quebec. Então muita gente tá optando por aprender o francês, né, pra Sim. ter essa alternativa, porque parece que agora tem um visto, né, amor? Eles estão incentivando a população a aprender francês. Na real, eles querem crescer a população francófona. Isso tem muito a ver com o Congresso também, né? O Quebec é o nosso estado, nossa província francesa, francófona aqui do Canadá, que tem muito poder dentro do parlamento. Eles têm bastante cadeiras. Por toda essa negociação, tá rolando essa questão de vistos para pessoas que falam francês. E eles estão incentivando. Então, muitos amigos nossos estão entrando em escolas francesas. Tem um amigão meu que está se mudando para Montreal para aprender o francês, porque ele também tem mais 1 ano e pouco de visto e não sabe o que fazer. Estão tendo que redirecionar o plano, né? Tipo assim, e agora? Agora que mudou tudo, eu também tenho que mudar meus planos, assim. Então, tem gente se mudando, tem gente, né, optando por aprender o francês, que agora dá mais pontos, né? Agora você tem, assim, tá dando mais pontos se você aplicar como francês como primeira língua. Então, em vez de você aplicar como English speaker, você vai aplicar como French speaker, né? Mas é complicado, né? Porque pessoas que já estavam no país há 5, 6 anos na cidade de Vancouver, Toronto, onde seja, tendo que mudar para outras cidades para começar do zero, para aprender um novo idioma. Não é fácil, gente. Ó, vou ler o último comentário aqui, porque esse vídeo tá ficando grande. Quem tá curtindo esse tipo de vídeo, já comenta aqui embaixo que a gente pode fazer mais vídeos assim, dando a nossa opinião. E já deixa o like aí, gente, por favor, hein? Por favor. O João do Design falou: o melhor conselho que eu posso dar é um breve resumo da minha trajetória no Canadá. Me mudei com a minha esposa em 2019 e posso dizer com certeza, o país era extremamente como prometiam nas propagandas. O mercado de trabalho estava aquecido, cheio de oportunidades, mas depois da pandemia, muita coisa mudou, como o Léo já disse. Exatamente. Tenho consciência do meu privilégio, tanto eu quanto minha esposa trabalhamos em Big Techs e construímos uma vida aqui que seria quase impossível de alcançar no Brasil. Hoje, não sei se o Canadá ainda pode oferecer mais oportunidades de emprego que outros países, mas posso afirmar com tranquilidade que, em termos de infraestrutura e segurança, ainda está muito à frente do Brasil.
Dito isso, diante dos acontecimentos recentes, como o vídeo mostra, acredito que hoje existam opções mais interessantes no mundo para quem está começando essa jornada. O Brasil com certeza é um país incrível, talvez o melhor do mundo, se você tem dinheiro. Mas infelizmente acho difícil que a nossa geração viva para ver o Brasil alcançar o nível de segurança e estrutura de um país como o Canadá. E aí eu acho que a gente pode finalizar esse vídeo falando para vocês o porquê que a gente ainda tá aqui, né? Porque sim, o cenário é esse, nesse canal a gente manda real, tanto que quando a gente viu esse documentário a gente falou, cara, uma ótima oportunidade pra gente dar a nossa opinião e jogar real pras pessoas, porque muita reclamação que eu vejo na internet é das pessoas reclamando de influenciadores e pessoas que vêm aqui na internet vender um sonho, falando que o Canadá é maravilhoso e não fala das coisas ruins. Gente, sim, existem muitas coisas ruins pra muito além do que a gente só falou aqui, tá? Com certeza. Só que ainda assim tem muitos pontos bons, gente. Muitos mesmo. Eu tenho toda uma estrutura no Brasil, sabe? Eu tenho o apoio da minha família, eu tenho várias coisas lá que são pontos positivos. Por que eu escolhi estar aqui ainda? Por conta da qualidade de vida. Por conta, sim, de segurança, por conta de pensar num futuro com meu namorado, onde possivelmente a gente venha a constituir família e os meus filhos terem mais condições aqui do que eu poderia dar pra eles no Brasil. Eu sei que isso é um pouco difícil de entender, mas tipo, eu não sei se no Brasil, por conta de toda a questão de segurança e custos também, eu conseguiria dar o mesmo padrão de vida. Porque a escola é cara, plano de saúde é caríssimo, transporte vai ter que ter porque é perigoso. Eu não sei, tipo, eu realmente acho que aqui é melhor a longo prazo, mas é uma opinião própria. Sim, ainda assim, queria complementar o que a Carol falou, o Canadá é um país voltado para a família, eles incentivam famílias para vir. O estudo aqui é gratuito. Então, a saúde é gratuita para quem vira residente? Exatamente, a saúde é gratuita, o estudo é gratuito a partir passou do jardim de infância, primeira série, até o terceiro colegial, e as universidades são gratuitas. Um parênteses, as universidades são pagas, mas são taxas simbólicas que o governo paga para você e depois você paga de volta, como se fosse um FIES. Então tem muito acesso a estudo, o sistema de saúde também completamente grátis, não tem opção de pagar. E assim, tem muito imposto? Tem imposto pra caramba aqui. Sim. Só que você vê as coisas convertidas no transporte público, nos parques. Gente, quem já veio pra Vancouver, veio que seja de férias pra cá. Eu fiquei muito impressionada, vim pra cá em 2019 pra visitar a minha irmã lá em Toronto e uma amiga aqui em Vancouver. E quando eu pisei em Vancouver, eu falei assim, gente, esse lugar é tão verde, as pessoas andam de bicicleta. Eu não sei, eu senti uma coisa muito boa, eu sinto que é tudo muito lindo, é muita natureza, é uma coisa, tipo, eu me sinto num filme. A gente é muito privilegiado de morar aqui, a gente entende isso, não foi fácil essa trajetória para chegar, mas esse vídeo aqui é para incentivar você a não desistir, não desista, sim, tá ficando mais difícil com certeza, mas ainda existe o caminho das pedras, ainda tem pessoas chegando, tem pessoas continuando, eles diminuíram 10% a questão de vistos de estudante que eles estão dando, mas ainda estão dando. Então, se você tem um sonho, vem pra cá, continua persistindo, correndo atrás do seu sonho, que vai dar certo. Sim, tipo, as porteiras não fecharam, sabe? As pessoas ainda estão podendo entrar aqui. O que a gente quer deixar bem claro nesse vídeo é que não é tão fácil quanto era antigamente. Com certeza. Infelizmente. Então, se você vê uma pessoa aqui como é o João, que chegou antes e que hoje trabalha numa Big Tech, que provavelmente já deve ter a casa própria dele, o filho, o carro e tudo, não se compare com essas pessoas, porque a realidade é diferente. Não deixe essas pessoas também virar pra vocês e falarem, nossa, mas na minha época eu não fiquei chorando de mimimi, porque é uma coisa que a gente escuta também, tá? Da galera que tá aqui há mais tempo. Ai, porque é chororô, ai, porque você fica falando que tem que... Eu recebo muito, tá, esse comentário no meu canal. Nossa, você fica falando que tem que ter uma reserva financeira boa. Gente, é por prevenção mesmo. Tipo, eu falo de acordo com a realidade que eu vejo os meus amigos do college vivendo. As minhas amigas que já estão aqui há 6, 8, 10 anos, as amigas do college delas viviam outra realidade. Então é muito difícil também, pra quem tá chegando, ouvir essa galera que tá 17, 25 anos aqui falando, nossa, mas que geração Nutella, porque, nossa, vai trabalhar em 3 empregos, minha filha, para de chorar, tipo, calma também, né? Realidades diferentes, cenário mundial bem diferente. Não, com certeza. E o que eu gosto de falar para todo mundo que eu conheço, meus amigos sabem disso, nós não competimos entre a gente, brasileiros, a gente não compete entre a gente tá aqui para se ajudar, certo? Como eu disse, a gente tá... 134 mil, né, 133 mil brasileiros aqui no Canadá, não é nada, numa população de... Acho que é 143 mil, amor. 143 mil. Não é nada, numa população que 2018, se eu não me engano, era 30
2 milhões e hoje está por volta de 43. Então, 43 milhões, 143 mil não é nada. Quantos por cento é isso? Deixa aí no comentário. Sim, e eu acho o Canadá ainda um país muito bom para imigrante, muito diferente dos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de viajar para mais de 60 países. Eu era comissária de bordo antes e assim, eu me sinto tão bem-vinda aqui. Acontece, mas ao meu ver, em um número bem menor essa questão da discriminação contra latinos, por questão de nacionalidade, de aparência, enfim. É uma sensação que eu tenho. Se você tem uma experiência própria e você quer compartilhar, escreve aqui embaixo, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, vão ser muito bem-vindas e a gente vai ler, né, amor? Quem sabe a gente não faz um vídeo reagindo aos comentários de vocês. Com certeza. E já se inscreve no canal também, né? Inscreve no nosso canal, tá ajudando bastante a gente, o engajamento de vocês. Sim. Se der, deixa um like, não custa nada, né? Sim, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que tá pensando em vir pro Canadá e tá querendo desistir, ou para aquele seu amigo que mora no Canadá e tá querendo ir embora, ou pra pessoa que tá insistindo ainda e quer vir pra cá, acredite também nos seus sonhos, mas com os pés no chão, tá? Então a gente queria agradecer mais um vídeo com vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Sim, se você assistiu até aqui, ó, já se inscreve, né? Por Exatamente, favor. deixa Conseguir um like. aguentar a gente falar até aqui, merece a inscrição. Então é isso, né, amor? Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.